O presidente da La Liga admitiu que não estava fazendo o suficiente contra o racismo e disse que mudou por causa de Vinícius Júnior. Javier Tebas reconheceu publicamente que o caso Vinícius Júnior escancarou o problema na Espanha e ainda mandou um recado para o UEFA. Este trabalho precisa ser feito em outras competições, ou seja, a pressão aumentou. Vamos comentar sobre isso, sobre os jogos que teremos logo mais e sobre a dificuldade do Vasco em encontrar um treinador. Então, vamos nessa! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. O presidente da La Liga, Javier Tebas, basicamente disse que só percebeu a gravidade depois dos ataques constantes contra o brasileiro. E vou falar uma coisa, Vinícius virou símbolo. Quanto mais ele se posiciona, mais ele incomoda. E isso explica o caso dele ser tão atacado nos jogos. Hoje, ele entra em campo pelo Real Madrid contra o Benfica, e não carregando só o futebol, mas sim uma bandeira. E a pergunta é, será que a Europa realmente mudou? Ou só está reagindo à pressão feita por Vinícius Júnior? Comenta aí, galera, o que vocês acham? E esses casos recentes de racismo, o Vini já vem sofrendo há muito tempo com isso e já foi tirado de mimoso. Mas o que vocês acham? Comenta aí, galera. Logo após renovar contrato com a Confederação Brasileira de Futebol, o técnico Carlo Ancelotti tomou uma decisão que deixou muita gente surpresa, a não convocação de Neymar para os próximos amistosos da seleção. E olha que estamos a pouco mais de 100 dias da Copa do Mundo. A seleção vai enfrentar a seleção francesa de futebol e a seleção croata de futebol no mês que vem. E a lista era considerada praticamente como corte final, antes do Mundial. O próprio Ancelotti já tinha avisado que a convocação de março seria decisiva para quem quisesse estar na Copa. E assim vem a bomba. O nome de Neymar simplesmente não apareceu. A galera já começou a se perguntar, será que o camisa 10 está fora da Copa? Rumores cresceram ainda mais depois que a ESPN divulgou que Neymar nem fazia parte do planejamento da CBF para este período de março. Mas calma, porque a situação pode ser mais estratégica do que parece. Vale lembrar que Neymar vem lidando com uma lesão recente e ainda entra aquela questão que vale a pena forçar agora em amistosos ou preservar para a Copa. Ancelotti reconhece o peso do camisa 10. Ele já está totalmente adaptado ao esquema da seleção e é um líder técnico e emocional. Então talvez a decisão tenha sido simplesmente para preservar o jogador. E tem mais, o nome dele ainda pode aparecer na lista oficial no dia 19 de maio, quando a convocação final será anunciada. Ou seja, a porta ainda não está fechada. Só que tem um detalhe importante, Neymar ainda está sendo avaliado. Ancelotti já deixou claro em entrevista que vê com bons olhos a presença do craque. Mas hoje, a condição física do jogador e o futebol que ele apresenta, ninguém discute. O cenário ficou ainda mais delicado após a derrota do Santos para o Novo Horizontino no último domingo. Com isso, Neymar terá apenas 3 partidas antes da convocação final para mostrar que está 100% para merecer essa vaga. Mas agora eu quero saber de vocês. Se a Copa começasse hoje, Neymar teria um espaço na lista? Ou a seleção precisa começar a renovar e começar um novo ciclo? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E enquanto isso, galera, no Brasil, o Brasileirão tá pegando fogo. Logo mais teremos Palmeiras e Fluminense. O líder Palmeiras recebe um embalado Fluminense. O Verdão, que vem de uma vitória forte contra o Internacional lá no Beira-Rio, venceu o Inter por 3-1. Já o Fluminense veio de uma vitória contra o Botafogo por 1-0, com o gol de Lúcio Acosta. Os dois times têm 7 pontos e são líderes do campeonato. E aí que vem a minha opinião. Esse é um teste reais para ambas as equipes. E vocês, o que vocês acham, galera? Quem leva os 3 pontos? Ou dá empate? Quem você acha que está melhor estruturado? O Palmeiras ou o Fluminense? Comenta aí, galera. E logo a mais também teremos Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão.
Mas em um detalhe, hein? O que chama mais atenção é que teremos a presença de Carlos Ancelotti, que vai estar no estádio, observando jogadores para a seleção brasileira, o que pode aumentar a pressão. Caio Jorge está de volta e Hugo Souza, que vai querer mostrar serviço, é claro. Esse é um tipo de jogo que muda a temporada. Mas aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que os caras vão dar o sangue? A presença de Ancelotti vai mudar a característica do jogo? Comenta aí. E o Vasco, galera, continua na luta em busca de um novo técnico. O Vasco está mirando alto e sonha com Arthur Jorge, Marcelo Galhardo e também tem conversas com Renato Gaúcho. Mas tem um problema, né, galera? O salários e multas rescisórias. A realidade financeira do Vasco hoje ainda não é a melhor. Vou falar a verdade. O Vasco precisa de um treinador com personalidade e uma personalidade forte para que dê aquele choque no elenco, para ver se eles acordam para a vida. Porque o time só fez 2 gols no Brasileirão e agora encara o Santos. O Santos tem 4 gols marcados e 7 sofridos. Já o Vasco marcou apenas 2 e sofreu 4. São 2 times que mais finalizaram, mas são os menos eficientes do campeonato. No ano passado, foi 6-0 para o Vasco. Só que hoje, agora a gente vive um cenário diferente e tem pressão para os 2 lados. Esse jogo pode derrubar mais um técnico, então é bom a gente ficar de olho. Mas comenta aí, quem vocês acham que vai vencer o jogo? Quem vocês acham que vai se dar melhor nesse campeonato? O Santos ou o Vasco? Comenta aí, galera. E agora, eu quero saber de você, galera. O futebol europeu realmente mudou? O Vinícius Júnior realmente está fazendo a diferença nessas ações? Ou é só discurso dos caras mesmo, hein? E no Brasil, quem vence o duelo pesado? Palmeiras ou Fluminense? Quem vocês acham que leva os 3 pontos, hein? E o Vasco? Você acha que o Vasco mesmo tem que ir atrás de Galhardo, Renato Gaúcho? Ou isso é só uma ilusão? Comenta aqui embaixo, porque aqui o futebol é sem firula e o papo é reto. Então tamo junto demais, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!